tertúlia. Então, meu boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de outubro de 2013, é um sábado. O verbete é de número 2815, ele tem 6 páginas, 45 logias e 8 máximos. O tema é nomadismo proexogênico, na especialidade interassistenciologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Natália Amêndola. A Natália, ela é graduada em Pedagogia e mestranda em Educação, brasileira, natural de Curitiba, Paraná, voluntária da Conscienciologia desde novembro de 2005, docente em Conscienciologia desde março de 2006, tenepsista desde outubro de 2006. O nomadismo proexogênico é a condição de a consciência intermissivista, homem ou mulher, empreender viagem ou mudança de domicílio norteada pelas diretrizes e demandas da programação existencial, pessoal ou grupal. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da disponibilidade íntima, o holopensene do desapego, o holopensene híbrido, o holopensene da responsabilidade da tarefa assumida e o holopensene universalista. Na fatologia, a errância exemplarista, a tenepse itinerante, a preparação na dimensão intrafísica para a próxima intermissão, que é a pré-intermissiologia, a adaptabilidade somática, o peão interassistencial, a empatia universalista. O desenvolvimento do mitridatismo até atingir a desperticidade, o fato de mais de 90% da população da Cognópolis, Foz, não ser originariamente de Foz do Iguaçu, Paraná, o despojamento proexológico, o curso intermissivo pré-ressomático na prática. Na parafatologia, o trabalho em equipe multidimensional, a contrapartida do amparo extrafísico, o emissário do amparo extrafísico, as viagens extrafísicas, as reurbanizações extrafísicas, as projeções conscientes, as retrocognições espontâneas. Nós queremos destacar que na argumentologia, o parágrafo traforologia, segundo a conscienciometria, a Natália, ela coloca 10 trafores existentes no exercício lúcido do nomadismo proexogênico. Em caracterologia, na folha 16, à luz da interassistenciologia, ela coloca 8 oportunidades de nomadismo proexogênico e na tabela ela afirma, antes de enumerar a tabela, de anunciar a tabela, ela faz uma afirmação bastante pertinente. Ela diz: o nomadismo proexogênio supõe a consecução de funções, tarefas ou gestações interassistenciais através do deslocamento intrafísico ou extrafísico da consciência, diferentemente do nomadismo estéril, carente de frutos evolutivos ou produções assistenciais. Então, ela distingue bem o que é um nomadismo proexogênico e aquele nomadismo estéril. E depois ela fala assim, segundo a discernimentologia, ela dá exemplos de 30 diferenças básicas dos nomadismos propostos. Então, são 30 diferenças entre nomadismos proexogênicos, o nomadismo proexogênico e o nomadismo estéril. Está muito importante essa tabela. Na remissiologia, nós destacamos a amizade internacional, autodisponibilidade itinerante, autopesquisa retrocognitiva de campo, povo cigano e recurso pró-desperticidade. Frase enfática. A vivência do nomadismo proexogênico proporciona com sim, homem ou mulher, alcançar níveis maiores de universalismo, libertando-se progressivamente de preconceitos arraigados. Questionologia. Você já vivenciou o exemplarismo tarístico em outras culturas? Qual foi o saldo dessas vivências?
Na bibliografia específica, ela coloca aí 5 fontes de referência. Na mega-análise elaborada pelo João Paulo, ele destaca 20 itens. Viagem, errância, fronteira, itinerância, intercâmbio, deslocamento, autoexperiência, multiculturalismo, universalismo e poliglotismo, pioneirismo, abertismo, autodisponibilidade, adaptabilidade e amparabilidade, auto-organização, paradiplomacia, proexologia, conviviologia e interassistenciologia. Nós queremos ainda chamar a atenção de vocês para a 6ª Jornada de Autopesquisa Conscienciológica, 2º Congresso Internacional de Autopesquisa, que vai ser realizado aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Bourbon Cataratas, e é promovido pelo IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Nele a gente vai ter 8 conferências e 4 mesas de debate. A temática desse encontro, desse congresso, vai ser Ciência aplicada à Max Proexis grupal. E ele tem o objetivo assim, de ajudar a gente, né, a vislumbrar a construtividade evolutiva pessoal e também a grupal. Né? Então, a gente convida todos vocês aí. Vai ser realizado de 15 a 17 de novembro agora, né, de 2013. Dá tempo ainda da gente se organizar, né? Quem não mora aqui, pegar uma passagem baratinha aí, né, desses voos assim, promocionais e chegar e participar aqui conosco. Tá bom? Também nós temos aqui um outro evento na Cognópolis, Domingos Martins, que é a Aracê, né? A Associação Aracê, ela faz um movimento nessa Cognópolis Paz, que é a primeira semana da Max Proexis grupal. Aí tem um conflito aí de interesses, mas aí dá tempo também de vocês decidirem pela prioridade, que o evento vai ser do dia 15 a 24 de novembro também, né? Isso é muito bom, é produtivo, né, para a gente, que a gente vai escolher onde a gente vai aproveitar mais, né? E também, nessa semana, ela começa com balanço existencial, que vai ser realizado lá. Né? Então, esse balanço é para avaliar a nossa performance evolutiva também, como vocês podem ver, eles são convergentes, né? Os dois eventos, tá certo? Então, a gente aí sugere a vocês a pensarem, qualquer dúvida, telefone aí para a recepção do CAEC, para tirar as dúvidas, né? E a gente convida vocês a pensarem na possibilidade de estarem participando num ou no outro evento. Antes da gente começar aqui as perguntas do teletertuliano, Natália, a gente ia pedir você para contextualizar o seu verbete. O que te levou a escrever sobre esse verbete? Por que você... Não, eu vou deixar o pessoal ouvir você falar primeiro, né? Depois você conta um pouquinho, né? Por que você nasceu em Curitiba aqui, para o pessoal entender um pouquinho, tá? Tá. Então, está me ouvindo? Tá. Esse verbete surgiu, é um tema de pesquisa meu, né? Fala um pouco sobre o meu processo pessoal, que é a questão mais do nomadismo, né? Então, eu sou brasileira, né? Mas esse sotaque aqui que aparece é, né, da Argentina. Eu fui criada em Buenos Aires, né? E depois já faz uns 6 anos que eu estou morando de novo aqui no Brasil. Desde pequena, eu sempre falava para meus pais aqui que eu ia sair de casa jovem, né? Que eu tinha 18 anos e que eu ia sair de casa. E foi isso que aconteceu. E eu saí para viajar. Então, eu fiquei viajando uns 2 anos, até que eu voltei, né, para Buenos Aires para voltar e reanudar os estudos, e, enfim. Então, assim, esse foco de estudo surgiu mais na parte que fala na tabela, sabe, nomadismo proexogênico e nomadismo estéreo. Então, o tema de estudo surgiu um pouco mais por esse viés, o nomadismo estéreo, né? Então, aí eu vou destacando, né, a questão do temperamento, ou seja, essa questão das viagens, elas eram imperativas. Então, não é
eu não me, por exemplo, né, eu não me imaginava fazendo um curso superior, porque eu não me imaginava 5 anos no mesmo lugar. Então, eu fiquei estudando muito essa tendência de você viajar e ir de um lado ao outro, né? Agora, esse nomadismo proexogênico teve um outro viés, né? Que foi através de um experimento serenário que eu fiz, que, aliás, eu recomendo a todo mundo fazer, né? Que no experimento serenário, o que aconteceu? Eu entrei no serenário, para quem não sabe, o serenário é um laboratório que agora está na área C e hoje também temos aqui em Foz do Iguaçu, no campus da Sinvexis. Então, é um laboratório de 1 semana, onde você entra no campus, fica 2 dias, e depois você entra no laboratório durante 3 dias. E você fica sem telefone, sem internet, sem nada. É só você com os amparadores e a tua pesquisa. Então, eu entrei num laboratório de peito aberto, né, sem nenhum tema para trabalhar, e o próprio laboratório ele foi me mostrando os temas para trabalhar. O que aconteceu? Eu estava fazendo um trabalho energético, aí eu começo a perceber com os CIEX chegando, intermissivistas, né, com intermissivistas chegando. E começaram a fazer perguntas, né, como que era ressomar tendo o curso intermissivo, como é que quais foram os teus mataburros. Eu virei uma com 5 baias para eles, né. E foi interessante essa situação, porque eu fiquei refletindo sobre a minha história em relação a essa ProEx, a essa série X, na verdade, né? E eles estavam também muito interessados na técnica da Invexis. E assim, dentro desse bater-papo, né, eu comecei a refletir sobre o meu processo, que foi a questão do nomadismo. Então, passou essa experiência, né, onde eu de mini com 5 baias, um extra com 5 baias, vai saber como se fala. E durante a noite aconteceu um outro fenômeno, onde eu estava eu tinha a sensação, não era nem sensação, a situação era a seguinte: você dessomou e você está em um momento intermediário, prestes a entrar a um curso intermissivo. Essa era a situação. Falei, bom, aí obviamente eu comecei a refletir sobre o balanço, né? Você faz um balanço da vida. E eu falei, bom, eu acho que foi prematuro, né? Que tinha mais coisas para fazer, mas enfim, eu acho que dentro das coisas, as minhas escolhas elas estavam dentro do que era para fazer. Porém, teve um ponto aí que eu fiquei muito chateada, que era a questão do verbete. Eu não ter escrito um verbete com esse tema foi um erro estratégico, porque eu estava entrando no curso intermissivo para voltar a ressomar e eu não deixei essa informação fixada na enciclopédia. Então, isso foi um erro estratégico, eu fiquei muito chateada. Só que, bom, depois eu percebi que eu não tinha dessomado, e aí isso guiou meu serenário. Ainda bem, né? Que deu tempo, né? Me deu tempo. Ainda bem que deu tempo. E meu serenário ele foi em base a esse tema. Então, eu foi se criando assim um ciclo de pesquisa, produção e campo. Então, isso foi... E aí foi... dentro desse ciclo de produção, pesquisa e campo, também teve um outro fenômeno muito interessante, porque assim, quando eu comecei a trabalhar com o tema, que era nomadismo estéril, na época era o meu tema de verbete era nomadismo estéril. E eu comecei a estudar sobre isso, e aí eu carreguei muito nas tintas, mas muito nas tintas. E era tudo nosográfico, e era tudo péssimo, e era tudo assim, muito forte, né? Então, aí eu pesquisava, era o tema central nosográfico, era antipraxeologia, era assim. Aí o que aconteceu? E tudo baseado na minha história, ou seja, na minha experiência. Aí teve um momento de campo onde eu comecei a perceber um padrão, né, de autoconsciencioterapia. Aí eu fiquei, por quê, né? Eu não sei se vocês assistiram um seriado que se chama Being Erica. Esse seriado é muito bom. Quem não assistiu pode assistir, que é muito legal. É uma menina
que ela volta, ou seja, ela começa a fazer uma terapia e faz uma listagem de arrependimentos. E ela volta o tempo atrás e tenta fazer diferente. Por que eu trago esse seriado aqui? Porque isso aconteceu no Serenário, né? Começou a montar esse processo de consciencioterapia, aí eu me vi com 18 anos, com a mochila nas costas, saindo da casa. Então, foi uma coisa assim, tá, você fala que tudo nosográfico, é tudo ruim o que aconteceu, você faz de novo? Era uma provocação. E aí eu estava, né, com 18 anos, voltando no tempo, falei, caraca. E eu cheguei à conclusão que não foi tudo tão ruim. Que essa experiência que eu passei de ficar viajando durante um tempo, ela foi muito importante para mim, para a minha experiência. Para mim era importante saber que, como mulher, com 18 anos, eu podia me virar em qualquer contexto. Eu teria limpado um pouco mais essa experiência, eu teria feito diferente, né? Mas essa experiência, para minha história, era muito importante passar por isso. Então, eu cheguei a essa conclusão. Quando eu vi isso, aí refiz tudo o verbete. Aí eu falei, peraí, não é tão assim. Ou seja, tem suas coisas negativas e tem suas coisas também positivas. E aí eu comecei a estudar aquele nomadismo que sim é positivo. E daí que surgiu o nomadismo proexogênico, que é uma questão de você mudar, de você viajar, mas com uma função. O nomadismo proexogênico, ele junta uma função assistencial e um deslocamento. Pode ser um deslocamento físico ou pode ser um deslocamento extrafísico. Tanto que o nomadismo não diz respeito ao soma da pessoa, ele diz respeito à consciência. Então, tanto que eu tinha colocado numa versão do verbete, a ressoma como um exemplo também do nomadismo proexogênico. Então, o próprio renascimento intrafísico seria um exemplo desse nomadismo. Então, mais ou menos... muito bem, foi ótimo. Foi esse contexto. Foi muito bom. A verbetógrafa, professora Natália. Em Pensenologia, página 13, primeira linha. Como podemos cultivar esse holopensene pessoal da disponibilidade íntima em um mundo cada vez mais violento, individualista e xenófobo? Eu acho que isso começa em casa. Ou seja, o mundo ele é como é, agora ele está como está. E eu acho que esse cultivo de holopensene começa em casa, ou seja, quanto que você está disponível para fazer assistência, o quanto que você abre mão de algumas coisas, o quanto que você se organiza, não é nem abrir mão, o quanto que você se organiza para ajudar os outros, de ajudar de forma teática, né? Teática, prática e tarística aos outros. Então, começando com esse holopensene, criando esse holopensene dentro de cada um de nós, você vai levando isso nos locais que você está. Então, eu acho que começa com uma autorreflexão, com um autodiagnóstico de o quanto que você se dispõe, se organiza para isso, e depois isso você vai reverberando. Não tem nada mais que ajude mais do que o exemplarismo, né? Então, acho que começa por aí. E quanto ao holopensene do desapego, final da primeira linha, por que tanta gente tem medo de se desapegar e tende a ter cada vez mais em vez de menos? Por que tem medo de se desapegar? Eu acho que às vezes falta um pouco de visão de conjunto. Se você tem claro que você não é somente filho desta vida, que você já tem várias vidas, que você já perdeu vários corpos, que você já viveu em vários contextos, o apego a certas coisas fica em segundo grau, ou seja, fica secundário, né? Então, eu acho que no momento que a gente vai entendendo e levando o paradigma consciencial na prática, o desapego vai sendo cada vez mais natural. Porque você vê que as coisas vão fluindo diferente. Então, você hoje tem um corpo que é uma mulher, que nasceu em tal lugar, que vive em tal lugar. Mas amanhã é outro contexto. Então, se apegar a uma condição, isso às vezes é falta dessa visão de passado e de futuro, né? Então, eu acho que trabalhando cada vez mais, ampliando essas fronteiras, o desapego vai sendo cada vez mais natural. Tem um verbete do professor Valdo, que ele ser e estar, que eu acho que ajuda também, complementa o que você falou, né? Perfeito.
Fatologia, página 13, primeira linha. O que vem a ser a errância exemplarista? Bom, errância é um sinônimo do nomadismo, né? E eu coloquei aqui como um jogo de palavras também, né? Porque errante é aquele que está tudo errado, que faz coisa ruim, né? Supostamente, mas ao mesmo tempo é andança, né? É andança, é. Então é esse jogo de palavras, né? O andante, o nômade, exemplarista. Pois é. Muito bom. Ainda na fatologia, quinta linha, como funciona a gratidão sendo motivação para a interassistência? O que acontece? Quando você fica viajando muito tempo, ou geralmente quando você vai a um lugar novo, você tem coisas que você não sabe, tem coisas que você não tem. Então, por exemplo, às vezes você não chega a um local e você não sabe onde vai ficar, ou onde é bom comer, né? São detalhes. Às vezes são detalhes, às vezes não. Mas assim, você depende de outras pessoas para te informarem. Então, esse movimento, né, de pedir informação, de até às vezes falta alguma coisa e as pessoas são acolhedoras, né? Então isso gera muita gratidão. Então esse movimento de gratidão ele fornece a interassistência porque você quer retribuir. Então, por exemplo, você vai viajando, falta alguma coisa, tem alguma pessoa que ajuda. Você, né, consegue ficar melhor. Aí você tenta essa retribuição. Tá, mas e aí, como você está? Isso aconteceu muito comigo nas viagens, né? Eu viajava muito de carona. Então, aí, quando alguém me dava carona, para mim era o máximo, eu ficava muito grata. E isso gerava dentro desse movimento que as pessoas se abrissem, contassem coisas que nunca contaram para ninguém. E eu acho que é através desse momento essa questão de gratidão que surgem essas coisas. Então, por isso que eu coloquei aqui, né? A gratidão sendo motivação para a interassistência. De que modo funciona na prática o paradoxo citado na Paradoxologia, página 15? É o paradoxo radicação vitalícia cognopolita, nomadismo proexogênio. Em que modo funciona na prática? Eu acho que é um paradoxo, sim, né? Porque você fala de radicação vitalícia num lugar e fala de nomadismo por outro lado. Isso está relacionado com a fatologia, que, por exemplo, eu coloquei a questão de no último censo que a gente realizou aqui em Foz do Iguaçu, deu que 90% das pessoas que moram aqui em Foz do Iguaçu, né, voluntários da Comunópolis e tudo mais, elas não são de Foz do Iguaçu. Elas vieram de outro lugar em prol a uma Maxi Proexis grupal. Então, esse vir de outros lugares, para você fazer acontecer um trabalho, isso tem a ver com o nomadismo proexogênico também. Ao mesmo tempo, esse nomadismo ele não pode ser imperativo ao ponto de você não conseguir fixar em um local. Então, esse que é o paradoxo, é você estar disposta a ser um movimento para outro entorno e, ao mesmo tempo, ter a tranquilidade de você fixar raízes em um lugar, com a possibilidade também depois de ir em outros locais. Mas eu acho que esse é um paradoxo bem interessante, né? Porque muitas pessoas que estão dentro desse contexto de nomadismo durante muitas vidas, fica muito difícil a questão de radicação. Como eu contava antes, para mim era difícil pensar em 5 anos no mesmo lugar. Então é interessante você ser quem domina o processo e não que o processo te domine. Então aí que está esse paradoxo de um com o outro. Eu vi que na sua remissiologia você fala o povo cigano. Sim. Você chegou a fazer uma análise da sua vida anterior com esse povo cigano? Você tem alguma relação? Tem várias. Tem várias. Assim, eu tenho ligação com muita coisa. E isso, às vezes, me faz perder um pouco. Porque tem ligação com isso, tem ligação com navegantes. Tem vários contextos diferentes. Alguns estáveis, outros nem tanto. Até a gente estava falando, faz pouco tempo teve uma oficina de parasociologia, e ontem foi o Vervete também, né? E assim, eu tenho relação com muitas coisas diferentes. Então, eu acho que o cigano também está dentro, porque assim, eu tenho toda uma questão de dança,
tanto que, assim, se você vai analisar como que eu saí de casa, a gente ia montando espetáculos nas ruas e tudo mais, então tem isso também. Ah, porque cigano faz isso, né? Cigano faz assim, né? E só que não é só isso. Então aí essa Tem muita autopesquisa. relação com ciganos. Sim, tem Desde relação. a hora que sim. você começou a falar, que não sabia como pensar de ficar 5 anos no mesmo lugar, eu fui cigano, né? Sim. É bem isso. Tanto que um dos meus melhores amigos com quem eu viajava, o apelido dele era cigano. Tem relação, sim. Tem relação. Tem relação com música, tem relação com o parapsiquismo também. Tem relação com várias coisas. Professora Natália, qual a principal diferença que notou ao morar no Brasil? Qual ou quais foram os maiores desafios em relação à adaptação à nova cultura? Então, no início foi difícil, eu acho que o que foi mais difícil foi diferenciar, porque eu vim diretamente para Foz do Iguaçu. Então, tinha certas características que eu não sabia se era característico da CCCI, do pessoal da CCCI, característico de Foz do Iguaçu, característico do Paraná ou característico do Brasil. Aí isso demorei um tempo em tentar identificar as características. Eu acho que os desafios é o idioma, né? Até você aprender, mesmo eu sendo nascida, sendo brasileira, eu não sabia falar português, né? Eu saí do Brasil com 2 anos e voltei com 20 e tantos. Então, eu não sabia falar português. Até você conseguir pensar em português, conseguir falar aquilo que você quer falar, eu acho que isso foi um grande desafio. E a questão também do humor. O humor é muito difícil de você entender. Porque, por exemplo, tem piadas com gaúchos, tem piada com mineiro, só que você não sabe o contexto, aí você fica meio boiando. Entendi. Eu acho que isso acontece em todas as culturas, né? Mas isso foi interessante, assim. E depois outras coisas que eu vi, outros desafios na questão de o argentino, de alguma forma, é mais determinado, é sim e é sim. Aqui eu vi a dificuldade em si não em ter, ou seja, uma resposta clara. Eu lembro uma vez que eu liguei para o pessoal da água, né? Mas para me trazer uma água em casa. Ah, talvez a gente vá. Eu fiquei, eu te espero ou não te espero? Como que é? Mas aí também eu não sei se tem essa questão, não sei se é do local, se é das coisas. Mas esses foram os desafios, sobretudo a língua, né? Você se entender e você pensar em outro idioma. Mas tem um jogo de cultura mesmo, né? Tem uma vez eu fui no médico que era de São Paulo e estava morando no Rio. E aí ele estava falando que ele estranhou muito de São Paulo para o Rio, porque em São Paulo é assim, a pessoa conhece a outra e difícil da pessoa convidar para ir em casa, tem que levar um tempo de adaptação, isso ele contando, né? Agora, o dia que ele chega para você, olha, vai lá em casa, você tem que ir, porque se você não for, vai ser um papelão, porque ele está te esperando com lanche, com alguma coisa. Sim. Já o carioca, isso de fato acontece. São Paulo eu não sei, mas o carioca eu conheço. Aí você conhece a pessoa, né? Ah, tudo bem, olha, aparece lá em casa e tal. Aí se você for lá, no dia seguinte, ele não está lá, porque vai lá em casa é uma maneira de dizer, olha, vamos continuar, né? Bater o papo. Então tem essa coisa assim. Então, se um paulista chegar lá no Rio e for na casa de todo mundo que diz, vamos lá em casa, vamos sair, não vai encontrar. Cada região tem a sua especificidade, né? Característica. O curitibano, Então, vamos lá. O que considera de mais positivo, de mais negativo na cultura brasileira comparativamente com a cultura argentina? Sente falta de algumas coisas da Argentina? O quê? Eu sinto falta Pode de pessoas. falar tranquilo, que aqui está todo mundo tranquilo. Não vai me bater, né? Eu sinto falta de pessoas, assim. Eu amizades, gosto, das amizades, dos relacionamentos, né? Eu sinto falta. Só que assim, eu nunca fui muito apegada a muita coisa, porque eu viajava bastante. Então, eu tenho uma característica que onde eu vou,
eu vejo o que tem de bom e vou nisso. Ou seja, eu não fico pensando... ainda bem que eu não tenho essa questão de estar morando aqui falando, putz, como isso em Buenos Aires não acontece, ou isso em tal lado não é assim. Não, você está nesse lugar, você, né, vive com aquilo que você tem. Eu acho que isso é super positivo. Isso faz bem para você que está morando em outro lugar e para o lugar também. Porque se tem alguma coisa que você não gosta, bom, faz diferente. Tenta ver em que você pode contribuir para esse contexto. Agora, de diferenças assim entre uma cultura e outra, eu vejo diferenças sim. Às vezes, o argentino é mais briguento, é mais temperamental. A gente fala e parece que... Está brigando? As coisas... E é mais direto nas coisas. Eu sinto que, às vezes, a comunicação brasileira é mais fluida. Mas isso também depende do local do brasileiro, né? Por isso. Não... O Brasil tem uma diferença, assim, de local para local. Sim, tem cada contexto é diferente. Eu não sei assim te falar, tem mais, por exemplo, características, uma coisa que me chamou a atenção. Na Argentina, os feriados, e isso é interessante, os feriados eles dizem respeito mais à política. Então, tem, por exemplo, o Dia da Bandeira, o Dia do Prócer tal, o Dia da Independência. Esses são os feriados da Argentina. Aqui no Brasil já são mais religiosos. Eu vi essa diferença. Eu vejo que, assim, na Argentina, a questão, vamos pensar em conscienciologia. Eu voluntariava lá, eu era professora também lá. E o que era difícil era você... sobretudo o porteño, né? É um perfil bem, de alguma forma, materialista, né? E era difícil você entrar com ideias de multidimensionalidade, de outras vidas, porque não são bem recebidas, por essa questão materialista mesmo. Aqui já é mais fácil você falar de outras vidas, você falar de energias. Então, acho que essa foi outra diferença. O que pode nos levar ao conflito por estar fora da madre pátria? Imaturidade? Inadaptabilidade? Sensação de estar fora da PROEX? Pode aprofundar? Fora da madre pátria? Da pátria, da sua mãe, pátria-mãe. Então, eu acho que isso tem a ver um pouco com o que a gente estava conversando também, essa falta de visão de conjunto. Eu acho que você ampliando essa ideia de que você não é filho dessa vida só, e que você já foi alemão, foi, sei lá, espanhol, já morou em outros locais, já nasceu em outros países, esse conceito de madre pátria fica um pouco restrito. Porque a gente está falando de quanto? 100 anos de nossa vida? É pouco, né? A gente já tem quantos milhares de anos como consciência. Então, isso fica, quando você começa a ampliar essa visão, isso fica um pouco, fica secundária. Eu não sei se respondi a pergunta. Não, acho que respondeu. Pode aprofundar. Sensação de estar fora da PROEX. Eu até coloquei... sensação de estar fora da PROEX. Eu até coloquei... Uma questão de inadaptabilidade e sensação de estar fora da PROEX. Então, eu acho que assim, a PROEX, ela diz respeito a um local, né, também, diz respeito a uma tarefa. Então, assim, você pode estar fora do lugar onde você nasceu e estar dentro da PROEX. Você pode estar dentro do lugar onde você nasceu e você estar fora da PROEX. Então, uma coisa não diz respeito à outra necessariamente. O que você tem que analisar, eu acho que seria interessante para analisar, é a questão de o que eu vim fazer aqui? Qual que é essa minha PROEX? Né? O que me responsabilizei por fazer? E ver aonde que isso se adapta, né? Tem na questão, na tabela, eu coloquei no ponto número 2, a pátria por opção e a pátria por instinto. Então, essa questão de não ser especificamente nacionalista em algum ponto, né? Quer perguntar? Fala em vários pontos aqui da questão cultural, né, do intercâmbio cultural que esse nomadismo oferece. Em termos intraconscienciais, o que você vê enquanto ganho desse intercâmbio?
não só assim o conhecimento, mas intraconsciencialmente, quais são os ganhos, quais são os aprendizados que você teve a partir dessa convivência? Eu acho que tem muitos, né? O principal, eu acho que tem a ver com você conhecer diferentes raciocínios, diferentes formas de pensar. Cada pessoa é um mundo, né? Só que cada cultura também é diferente, cada cultura valoriza diferentes coisas. Então, assim, você conhecendo, você estando aberta para conhecer qual que é a linha de raciocínio de outra cultura, quais são os valores que a outra cultura traz, isso reflete também com teus valores. Aí você vai ponderando, você vai vendo, aí entra o binômio admiração-discordância, né? Onde tem valores que não diz respeito a mim, tem outros que sim. Você entende outras formas de olhar ao mundo e, ao mesmo tempo, isso faz com que você fique mais enriquecido, você fica mais forte. Tem um leque muito grande de opções. E quando você tem opções, é bom, porque você vai escolhendo o que é o melhor. Eu acho que isso é uma das coisas que mais ajuda. E outra coisa é a questão do preconceito, né? Você vai perdendo o preconceito, porque você, no momento que você entende o racionamento, o raciocínio da outra pessoa, você entende o porquê que a outra pessoa atua dessa forma. E isso faz com que você não tenha um preconceito em alguma cultura, você vai dispensando esses preconceitos, porque você vai conhecendo, entra diretamente o conhecimento, não o preconceito. Até esse é o ponto da frase enfática, né? Que é essa questão de você ampliar o universalismo, você conhecer diferentes formas de atuar e dispensar os preconceitos, né? Isso vai ajudando essa preconceitos são dispensáveis. Não sei se ficou. Natália, tá pegando? Tá. Não, né? O seguinte, na numerologia, achei bem interessante que você colocou esse domínio das tecnologias da tecnologia das viagens, várias aí. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre o domínio da tecnologia das viagens extrafísicas mentais somáticas. Por que você colocou o extrafísicas mentais somáticos e a relação dela com as demais tecnologias? Sim. Ele também é um crescendo, né? Você vai vendo que tem viagem por terra, porque primeiro você domina a terra, você depois vai para a água, depois você vai para o ar, né? Os voos, as intrafísicas em geral, e aí vamos às extrafísicas, porque como eu falei antes, o nomadismo, ele não diz respeito à soma, ele diz respeito à consciência, a consciência que é o nômade, tanto que tem o verbete do professor Valdo, que é nomadismo consciencial. Só que essa consciência, ela se manifesta em alguns veículos, em diferentes veículos, né? Dentro do paradigma consciencial, a gente tem o soma, o psicossoma, o energossoma e o mental-soma. Então, cada um desses somas, cada um desses veículos, eles têm suas tecnologias diferentes. Então, por isso eu chamo a atenção na questão do domínio das tecnologias de todos os corpos, de todos os veículos, como para poder dominar esse processo de nomadismo extrafísico também. Eu fico pensando, talvez, na questão da pré-intermissiologia. Lá quando a gente já estiver no próximo período intermissivo, com todo o processo de resgates extrafísicos que a gente vai fazer, o quanto que não vai ser útil a gente dominar essas tecnologias, de você conseguir ter uma projeção de mental soma, acessar a evoluciólogos, né, ou cursos intermissivos, fazer uma consulta e voltar aonde você está no momento. Então, são todas coisas que são interessantes a gente estudar. Oi? Claro, exato. Nati, está escutando? Tá. Primeiro, parabéns. Tá? Eu acho esse verbete muito completo, muito rico. O pessoal da IAC gosta, né? Claro. Sim, o que eu vi, do que a gente tinha conversado, é que você realmente teve um processo de reflexão muito profundo a partir do seu processo. E é engraçado porque assim, a gente convive há muito tempo aqui, mas a gente teve a oportunidade de viajar juntas e eu acho que isso abriu uma porta para outro relacionamento, é muito legal.
Teria milhares de perguntas para fazer, milhares de conversas para ter, né? Mas tem uma coisa que eu queria sugerir um pouco pela minha própria pesquisa, para você repensar na argumentologia ou pesquisar a diferença na culturologia entre multiculturalismo e interculturalismo, tá? Onde que está isso? Não, quando você coloca o multiculturalismo interassistencial, para pesquisar multiculturalismo por um lado e interculturalismo pelo outro, porque tem um viés assim muito sutil do uso da palavra multicultural. Sim. Uma tendência um pouco a pensar que são várias culturas, mas cada quem com seu espaço, tá? Sim. Já nas ciências sociais, quando você vai estudar interculturalismo, são os espaços que se criam entre uma cultura e outra para conversar, para rever identidades, que eu acho que é o caso daquilo que você está focando mais, tá? Perfeito, sim. Então, eu também levei muito tempo adiante uma pesquisa sobre identidade, um pouco mais focada no meu caso, sem aproveitar tanto o que tem das ciências sociais. E acho que isso pode enriquecer muito tanto a sua pesquisa como o processo pessoal. E, assim, também tem uma questão daquilo que você falou, da experiência, o que isso aporta para você consciencialmente. Nos estudos de identidade, tem um livro do Stuart Hall, que fala da identidade nacional, da identidade cultural, como ser uma forma de... como que fosse um pacto grupal para uma convivência dentro de certos valores, dentro de certas coisas, mas que quando você negocia esse pacto grupal, se perdem certas liberdades individuais. Então, essa experiência intercultural, eu acho que ela aporta muito uma porta para uma liberdade, para você resgatar coisas que são valores paragenéticos também. Seria um código grupal até certo ponto, Isso. né? Aham. Legal. Então, eu acho muito, muito bom seu verbete, Nath, parabéns. E, assim, o problema é que você tem um futuro muito bom nessa questão de itinerâncias e docência, né? Está muito legal. Problema. Obrigada. Olha, parabéns também, né, pela estreia. Na sua tabela, você poderia comentar os itens 27, na página 17. O item 27 fala da serenidade quanto ao tempo de permanência nos lugares, né, que tem relação com aquilo que você falou, que né, é inimaginável você ficar 5 anos estudando no mesmo lugar, né? Sim. E aí o contraponto é a ansiedade pela chegada ao próximo destino. Você poderia comentar sua experiência? Sim. Depois o item 29. Ótimo. Então tá, vamos lá no 27. Quando você está dentro desse processo de viagens, né, de passando longos tempos em locais diferentes, isso gera, de alguma forma, ele vicia, né? Você fica viciado nessa questão de outras coisas novas, né? Porque gera adrenalina. Você chega a um entorno que você não conhece, com pessoas que você não conhece, você tem que se virar, e aí isso vai gerando adrenalina. Então, essa... Também. Mas aí já na questão de itinerâncias, né? Em itinerâncias docentes, por exemplo. Mas na questão por exemplo, você chega a um local novo, aí tudo novo, pessoas novas, você não sabe, né, muitas coisas. Já quando se adapta, fica ansiosa para ver, bom, qual que sigue? E agora? O que vem depois? Né? Então, isso tem a ver um pouco com isso que eu quis chamar a atenção, com a ansiedade pela chegada ao próximo destino. Você mais está desfrutando esse aqui, o primeiro, que você já está pensando, bom, e no próximo? O que vem depois? E em contraponto, né, com a serenidade enquanto ao tempo de permanência nos locais. Eu acho que é interessante pensar assim, quando você tem o foco na ProEx, na função que você vai fazer, assim, no objetivo, é a função que você se propôs a fazer, o tempo de permanência é o que é necessário. Então, assim, se eu tenho uma função, vamos supor, aqui em Foz do Iguaçu, o tempo de permanência ele vai estar adequado enquanto a minha função esteja feita. Então, isso tem que estar tranquilo. Eu vejo que o que muda de uma tabela a outra é justamente esse objetivo. Quando você tem esse objetivo, tudo passa a ser secundário em relação a esse objetivo. E no caso, o teu nomadismo ele tem que ser útil para esse objetivo, que é o que a gente chama também dentro da Invexis, o exclusivismo proexológico. O teu foco é proex, né? Então, se eu preciso viajar para fazer uma itinerância ou mudar de local, tudo bem, mas qual que é o foco?
Só que já na segunda tabela você não tem esse foco. Você responde de alguma forma, você responde ao intuitivo. É a tendência que sai. É imperativo essa questão de viajar de um lado para outro. Eu tenho muitas pessoas que ficam viajando e viajando. Conheço muita gente que está nessa situação. E você vê que é difícil para eles ficar em um lugar. Isso não conseguem fixar em um trabalho, em alguma coisa, porque existe esse... assim, você responde a essa tendência pessoal. E você falou 29, né? Trânsito livre e dentro do nomadismo proexogênico, trânsito livre, intergrupos, construído multiexistencialmente, e o trânsito livre, intergrupos, construído atualmente. Aí a diferença qual que é? A diferença também é a visão de conjunto. Dentro do nomadismo proexogênico, você tem a ideia de que, como eu falei antes, você já é filho de muitas vidas, você já esteve em vários grupos diferentes. Então, esse conhecimento de grupos diferentes fazem com que você consiga entrar em grupos diferentes, né? Ou existe a tendência disso, né? Que você tenha fácil acesso a grupos diferentes. Só que isso está construído multiexistencialmente. Você já vem construindo essa relação com diferentes grupos. E no caso já do nomadismo estéril, ele é bitolado numa vida física. Você não sabe, você não tem conhecimento de outras vidas, você não tem conhecimentos de o que vem depois também. Então, por isso é que é construído atualmente. Construído atualmente, mas pode ser o início, né? Um princípio. Pode. Sim, sim. O que chama atenção mais é o nível de lucidez que você tem nesse momento. Tá ok, então. Obrigada. Nada. Nath, primeiramente, parabéns pelo verbete aí. Obrigada. Aqui em efeitologia, você coloca assim, o efeito do livre trânsito intergrupal. Você tem alguma situação que você tenha vivenciado que possa exemplificar isso daqui? Qual que é o efeito? O efeito do livre trânsito intergrupal. Então, eu tenho bastantes, né? Eu tenho... Primeiro que eu tenho muita facilidade de entrar em grupos diferentes. Você me perguntou casuística pessoal, né? É isso? Eu tenho muita facilidade de entrar em grupos diferentes. Está relacionado também com o que a gente estava conversando até agora. Eu acho que isso vem sendo construído durante muitas vidas, ou seja, essa participação em grupos diferentes. Então, assim, só para listar alguns, no caso. Eu tenho vínculo com a Argentina, porque eu fui criada na Argentina. Eu tenho vínculo com o Brasil, porque eu sou nascida no Brasil. Aí, na área política. Na área política, eu fui criada em uma escola que era, né, bem de direita. Eu fui fazer faculdade numa escola que era totalmente de esquerda, numa faculdade que era de esquerda. Eu tinha um grupo de amigos anarcopunks. Então, agora, religião. Eu fui criada numa escola católica, porém, eu seria judia, para a etnia judia, né? Eu sou judia, porque a minha mãe é judia, a mãe dela é judia, então, eu sou judia. E por aí vai, né? Então, assim, é um híbrido em várias coisas. E eu acho que isso é feito de várias vidas em diferentes locais. E eu acho que todo mundo tem, né? É ficar atento aqui o que sai. Não sei se ficou claro. Você sempre... Pega o microfone, por favor. Facilita muito a possibilidade de expansão da consciência, não fica tão radical em um tipo de criança. Sim. Entende? É melhor. Sim. Ai, obrigada. Eu acho assim, eu só tenho a ganhar com isso. É uma coisa que eu gosto muito. E eu gosto muito de conhecer gente. Eu gosto muito de conhecer pessoas diferentes. Eu não tenho dificuldade de falar com pessoas diferentes. Isso de criança, né? Aqui estão meus pais que podem falar a respeito. Eu sempre tive muita facilidade com isso. Então,
E eu vejo que só tem a ganhar. É uma coisa que é muito produtiva. Natália, tem uma seção que você coloca na argumentologia chamada traforologia. Você cita 10 trafores. Você tem alguma ideia, se você fez isso, de ver qual é o trafor mais importante para você conseguir fazer um nomadismo proexogênico? Você tem alguma ou são todos igualmente importantes? Você tem alguma escala de importância? Sim. Eu acho que a questão, por exemplo, o abertismo consciencial é muito importante, né? A questão de você estar aberto realmente para outra cultura, para outra realidade. Eu acho que o número 8 também, que é a predisponibilidade assistencial, porque quando a gente fala de nomadismo proexogênico, a gente sempre faz referência justamente à ProEx. E a ProEx é interassistência. Então, você tem que estar aberto para o outro e também aberto para ajudar e ser ajudado do outro. Então, acho que são essas duas coisas que podem ser o carro-chefe, né, de alguma forma. Depois você vem, com isso traz universalismo, empatia também. Conscienciofilia também acho que é importante, porque eu fiquei assim, gente, é tudo tão importante, Sim. Mas tem algumas coisas que... Eu acho que sim, conscienciofilia também é super importante. Que uma coisa é decorrente da outra, né? Por exemplo, a adaptabilidade, por exemplo, ela vem em decorrência de todo... Eu acho que existe uma hierarquia, né? Não hierarquia, mas pré-requisitos. Acho que até sem o abertismo, né, igual a Natália colocou no primeiro... O abertismo é o primeiro. Sem o abertismo, você não consegue experimentar nada depois, né? O abertismo é o primeiro verbete da enciclopédia, foi o abertismo consciencial. Não tem jeito, então. Eu vejo que existe uma prioridade, assim, um pré-requisito mesmo, né? Até para você chegar na conscienciofilia, você vai ter que passar pelo abertismo, você vai ter que passar pela adaptabilidade e tudo, né? Acho que a conscienciofilia é você pegar o gosto, né, disso, porque você fica aberto, aí você vai conhecendo, à medida que você vai conhecendo, você vai gerando mais empatia, porque já tem mais... eu chamo de dicionários de ações, né? Você tem um leque... Dicionário de ações. Ah, de ações. Você tem um leque muito grande de formas de atuar, porque você não está somente com as formas de atuar que você sabe, que você viveu na família, sino que você conhece muitas outras. Isso vai gerando mais curiosidade até, né? Porque aí tem outra, por exemplo, curiosidade sadia. Acho que tudo meio junto, né? Porque no momento que você conhece alguém, aí fica curioso de como que a pessoa pensa, ou como que se pensa dentro dessa cultura. Aí vai gerando simpatia por esse ponto de que você fica com uma curiosidade. Acho que mas aí você colocou o adjetivo sadia. Sadia, daí, né? Sadia. Então, para você chegar na curiosidade sadia, aí eu não sei se tem que ter a conscienciofilia primeiro, que é gostar da pessoa. A questão da cosmoética também, né? Cosmoética. É bem interessante esse conjunto de... A paradiplomacia também, né? Porque você tem que saber como entrar dentro do grupo, né? Quais são as regras do grupo. É um conjunto, né? Eu acho que pode até acrescentar essa lista, dá para colocar mais coisas. Né? Mas eu acho que você colocou, penso eu, que colocou o essencial, assim, né? Muito bem. Aqui na parafatologia, final da segunda linha, a conexão com as centrais extrafísicas. Como que você percebe que o nomadismo proexogênico auxilia nessa conexão com as centrais extrafísicas? Eu acho assim, quando você está itinerando, por exemplo, vamos pegar o caso do SCP-2. Eu acho que isso é um caso muito bom para exemplificar esse ponto. Você está saindo da cidade, né, um SCP-2, ou um curso avançado 2, como é o caso da IAC, e você vai em um contexto novo para instalar um curso de campo, para fazer um curso de campo. Eu acho que assim, o investimento dos amparadores nesse movimento é muito grande também. E isso facilita muito, eu acho que isso facilita muito a questão da comunicação com as centrais extrafísicas. Eu acho que também a questão até na tecnologia, eu coloquei o paramicrochip, isso ajuda também. Ou seja, o paramicrochip é uma paratecnologia, né, que se tem dentro do paracérebro, que ele ajuda tanto na comunicação com as centrais extrafísicas, quanto
por exemplo, a telepatia com os amparadores extrafísicos de função. Então, assim, quando você está itinerando, que você está levando à frente esse nomadismo proexogênico, e isso significa você ter uma função assistencial, né? Só para lembrar, o nomadismo proexogênico, ele junta a função assistencial junto com o deslocamento da consciência. Então, isso ajuda, isso se vê potencializado. O amparador, ele investe muito nesse processo e você também fica com mais facilidade de comunicação com essas centrais extrafísicas. Na página 14, em Principiologia, o princípio de levar atares até as últimas consequências nas viagens. Depois tem outra para ver. Depois tem outra. Então, novamente, né, o nomadismo proexogênico, ele diz respeito a uma função. Então, se você vê na página 16, eu coloquei na caracterologia, tem algumas oportunidades de você levar a cabo esse nomadismo proexogênico. Então, vamos pensar assim, docência itinerante. Uma pessoa que sai da sua cidade e vai dar um curso em outro lugar. Isso é levar atares para outros lugares, né? Isso é levar atares nas viagens. E esse é no caso de uma questão de docência proexológica, né? Agora, ou conscienciológica, desculpa. Agora, vamos pensar em uma viagem uma viagem pessoal, de pesquisa. Você tem essa oportunidade também? Ou seja, você já pensou em, se surgir a oportunidade de você esclarecer a uma pessoa, já fazer isso? Então, assim, isso também é levar atares durante as viagens, né? E também chamou atenção nesse ponto. A gente, digamos assim, eu acho que sempre um bom momento para você ajudar alguém, né? E como você vai ajudar vai depender do que o outro precisa. Tem vezes que o outro precisa tacon, aí se você dá tacon. Tem outras vezes que você conhece uma pessoa, por acaso, senta do teu lado no trem, no ônibus, começa a puxar a conversa e você consegue esclarecer algumas coisas em relação, por exemplo, à projeção consciente e outras vidas. Então, assim, é você estar preparada com todas as ferramentas que você tem, que você conhece de TARES, e você poder brindar isso no momento preciso. É nesse ponto. E a outra é na ciclologia, o ciclo de levantar a poeira e abaixar a poeira nas itinerâncias. Então deve ser isso. Tem um pouco disso. Isso, os professores itinerantes, eles vivenciam muito, né? Que às vezes, pena que a Verônica ela saiu, porque ela acabou de contar uma história da itinerância que ela teve agora em Colômbia, né? E você vê que você chega a um lugar e começa a dar às vezes alguns contrafluxos na pessoa que está organizando o curso, nas pessoas que estão em volta. Às vezes parece que o curso não vai acontecer, mas acaba acontecendo. Então, assim, você vê que esse movimento de viagens ou de itinerâncias sobe uma poeira e depois que o trabalho é feito, depois que as coisas são, a poeira baixa. Então, eu acho que esse é o trabalho do professor itinerante. Um pouco, né? Obrigada. O programa Volitar da Sinvex, você poderia explicar? Sim. Natália, antes de você falar, é uma pergunta também de um teletertuliano. Então, a Pilar, acho que captou aqui exatamente essa pergunta. Pilar. É essa pergunta? Ou foi você que mandou pela internet a pergunta? Então tá. Então, o programa Volitar, que ele está dentro da fatologia, ele é um programa que a gente tem dentro da Sinvexis, que a gente junta milhas para poder justamente fazer essas itinerâncias, até se alguma pessoa está aí querendo doar milhas, né? A gente junta as milhas das pessoas que viajam bastante e utilizamos essas milhas, né, para poder viajar e fazer itinerâncias dentro das Sinvexis. E aí a gente colocou o nome de programa de Volitar, né? Então, basicamente é Volitar com smiles, Volitar com... Oi?
É bem isso, polinização patrocinada. Agora, eu poderia acrescentar o intercâmbio com a África também. E estaria dentro desse... Ele está no verbete. Ele está no verbete? Não sei se em voluntariado, em alguma das sessões eu coloquei essa... Tem assim, olha, aqui, intercâmbio conscienciológico internacional. Tem. Eu vi aqui no voluntariado, sim. Eu acho que esse programa também é fundamental dentro dessa ideia. Porque, olha só, as pessoas estão se organizando no Brasil para poder traduzir livros, para poder fazer cursos em outro contexto, como a África, né, que é um local que assim, a Conscienciologia está criando raízes, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto de estudo meu em relação a este nomadismo proexológico. E a reurbanização. Né? E a reurbanização extrafísica e intrafísica também que gera, né? As duas. Muito bem. Gracias. De nada. Na efeitologia, Natália, da página 14, na primeira linha, o efeito das diferentes culturas no holossoma da consciência, e na segunda linha, o efeito sinérgico do trabalho em grupo. Então, o efeito do... Deixa eu só achar aqui. O efeito das diferentes culturas no holossoma da consciência. Vamos pensar assim, se a gente já passou por vários lados diferentes, a gente já estabeleceu diferentes vínculos com cada um desses locais. Dependendo do tipo de vínculo que a gente estabelece nesses locais, a nossa volta ela vai estar tendo alguns efeitos diferentes. Então, vamos pensar assim, em um local onde foi uma vida positiva, né, maioritariamente positiva, onde eu fiz um bom trabalho, para falar de alguma forma, né? O meu vínculo, o efeito que eu vou ter quando eu voltar nessa cultura, ele vai ser mais positivo. Agora, vamos pensar um outro caso. Um lugar onde eu não teve esse saldo tão positivo, onde eu já passei, mas foi algumas coisas que não foram as melhores coisas para fazer. Eu tenho uma dívida em relação a nessa cultura. Isso também vai gerar um efeito diferente do primeiro. Então, às vezes, esse efeito pode ser, sei lá, pode ser mostrado no soma. Então, passar mal, pode ser alguns contrafluxos. Então, esses são diferentes efeitos que você tem ao chegar em diferentes culturas. E tem relação com a nossa história nessas diferentes culturas. Ou não. São todos casos para ser analisados. Né? A adaptabilidade e a dificuldade, as duas coisas podem ter relacionamento com as experiências, sim, né? Sim. As experiências da consciência. E o outro, o efeito sinérgico do trabalho em grupo? Eu acho assim, o trabalho em grupo ele é fundamental, né? Então, você sabendo aproveitar os trafores de cada uma das pessoas que estão dentro do grupo, assim, 2 mais 2 é mais do que 4. Isso que é a sinergia, né? Você vai somando e vai ampliando isso, o alcance desse trabalho. Né? Então, chama a atenção que dentro do processo, em processos de proexis, se aí a gente fala de proexis maxi-grupal, é trabalho em grupo. E é a ideia de você somar o teu trafor para que seja o resultado maior do que você sozinho, né? É nesse ponto. Bom, a verbetógrafa, na tabela, página 16, todos os itens são bem elucidativos, mas solicitam ampliar os seguintes itens, 7, 8 e 17. E 17, tá? Tá. Então, o 7. Autolibertação pela assistência e falso senso de liberdade. Vamos pensar assim, dentro do nomadismo estéril, o que seria falso senso de liberdade? Você está lá viajando, né, indo de um lado para outro, se sentindo livre e, ao mesmo tempo, totalmente refém desse processo. Então, por isso que eu falo um falso senso de liberdade, porque a pessoa ela fica refém de mudar de lugar a outro.
Isso não é liberdade. Se você está amarrado a um processo, se você não consegue fazer diferente, ou o processo é imperativo em você, isso não é liberdade. O vício, claro. Isso gera vício, gera ansiedade, né? E outras coisas. Mas assim, o falso senso de liberdade é isso, porque eu vivi em mim, e eu vi muitos adolescentes falando, não, mas eu quero viajar, eu quero sair, eu quero ser livre, eu quero, né? Só que essa liberdade não é real, porque você fica justamente refém a esse processo. Agora, quando você pensa na questão do nomadismo proexogênico, a autolibertação pela interassistência, eu acho que aí a gente consegue entender um pouco melhor o que é a liberdade. Que no momento que você sai, começa a fazer assistência com o outro, começa um processo de interassistência, né? E aí você vai se libertando dessas amarras que a gente tem de passado, né? A verdadeira liberdade é intraconsciencial, né? Interior. E acho que assim dá essa paz interior, né? Essa paz interior que eu acho que é fruto do processo de interassistência, né? Porque quando você eu acho que você admite que você tem uma responsabilidade para fazer, que você vem fazer uma tarefa e que dessa tarefa dependem outras, né? Ou outras consciências também têm a ver com isso. A responsabilidade fala mais alto, né? E é essa responsabilidade que vai fazer com que eu me comprometa com o trabalho e que vai fazer com que esse trabalho seja feito e que ao mesmo tempo eu consiga me libertar de algumas amarras que eu tinha. Então, por isso que eu coloquei essa diferença entre a autolibertação pela interassistência e a questão do falso senso de liberdade. Porque uma dificuldade que você tem estando dentro do processo do nomadismo estéril é a impossibilidade de assumir responsabilidades. É muito difícil você assumir responsabilidades porque você vai fugindo de um estado ao outro, de um local ao outro. Então, esse momento de liberdade passa a fuga, né? A um processo de fuga, se você não é lúcido disso, né? Então, aí está o paradoxo, que no momento que você vai assumindo, não é paradoxo, né? Mas no momento que você vai assumindo as responsabilidades, você vai ficando mais autônoma, e essa autonomia dá liberdade. Acho que é um processo também crescente. Não sei se ficou claro essa diferença. Aí o número 8, né? Candidato a complexos e candidato a melex. Então, vamos pensar que essa pessoa que está dentro do nomadismo estéril, ela veio fazer alguma coisa nesta vida, né? Ela tem uma proex para ser cumprida. Só que fica amarrada dentro desse processo. E esse processo, ao ser imperativo na pessoa, ela faz com que não faça aquilo que ela venha fazer. Ou seja, que não venha cumprir a proex. E isso vai gerando uma melancolia, que no início vai ser intrafísica e que a tendência, às vezes, começa a sentir essa melancolia, a pessoa não sabe lidar com isso e vai para outro local. Essa própria melancolia faz com que fuja disso e vai morar em outros locais, vai colocar de novo a mochila nas costas e vai embora. Só que assim, chega um ponto que essa melancolia intrafísica, depois da soma, vira melancolia extrafísica, que é a melex. Então, por isso, candidato a melex. Agora, quando você assume a responsabilidade de uma proex, e quando você vai trabalhando em prol a essa proex, você é candidato a complexes, não a melexes, né? Que é essa melancolia extrafísica. E falta 17. Né? Tem 17. outra? Tem outra aí? Está faltando ainda o 17. Deixa só esse ponto aqui, que é mini peça do maxi mecanismo e maxi peça no mini mecanismo, né? A diferença. Então, justamente quando você está alinhado na proex, você vira uma mini peça dentro da maxi proex grupal, dentro de um tabuleiro muito maior, né? Com várias outras peças. E tanto que eu coloquei na fatologia, eu coloquei o peão interassistencial, que você vira uma peça, é uma mini peça dentro de um mecanismo maior.
a diferença de você estar unicamente respondendo a necessidades egóicas, que o próprio nomadismo ele faz isso, né? Você vai respondendo aquelas necessidades que vão te surgindo. Hoje eu quero ir para lá. Hoje você vai sendo uma maxi peça dentro de um mecanismo pequeno. Então essa que é a diferença. A prioridade passa a ser dele, né? Sim. Sim. O objetivo, né? O foco. Eu gostaria de saber um pouco mais quanto à associação desses itens, a autolibertação, a Melex, e esse exercício que você fez ao apego e desapego, tanto a locais quanto às pessoas. Eu não entendi a pergunta, Pilar. Como foi trabalhar, como foi para você fazer esse exercício, essa aproximação, desaproximação com as pessoas e os locais, o apego e desapego, ou se nada interfere assim em você? Não, interfere sim, ou seja, tanto quando eu estava vivenciando... Porque está se falando de liberdade, né? Então, quando há qualquer resquício de apego, você não tem mais liberdade. Né? Mas assim, eu acho que... Responde para ela, Luliana. Desculpa. Eu acho que tem uma questão assim de tanto no nomadismo como um todo, né? Tanto no nomadismo estéril quanto pro exogênico, você vai conhecendo e afiançando diferentes relacionamentos. E você vai praticando esse apego e desapego, né? Você vai tendo conhecendo pessoas, gerando vínculos e ao mesmo tempo se desapegando para ir para outros vínculos. Só que olha a diferença. No caso do nomadismo, por exemplo, proexogênico, quando você coloca proex na frente, né? Você vai gerar esses vínculos, mas vai estar ocupado, não é preocupado, é ocupado em que esses vínculos eles sejam positivos, porque vai me dar mais trabalho depois eu ter que voltar para você limpar esse vínculo, né? Então você vai tentando acertar mais, tanto que às vezes no nomadismo estéril você não tem esse foco, você não pensa nisso, ou isso não é uma necessidade ou uma diferença até, né? Não, às vezes não, porque você gera vínculos também, só que eles são mais superficiais em algum ponto, porque no momento que você tem uma dificuldade de você se involucrar muito com uma pessoa, porque depois você vai embora, entendeu? Então aí é mais difícil. Estou entendendo que é difícil isso. Estou entendendo que é difícil, até de explicar, como explicar, né? Microfone. Mas como explicar essas relações, né? Que não é nada fácil você fazer aquela aproximação, você fica lá 10, 15 dias e depois vai embora, depois volta, vai para outro lugar. Sim. Não é fácil. Mas eu acho positivo esse trabalho da consciência, essa intraconsciência de sair, voltar para si mesmo, sair e voltar. Por isso eu coloquei num ponto 1, que é a etiopia afetiva, né? Em um ponto. Que a pessoa que está dentro desse processo, ele fica muito difícil você estabelecer um relacionamento saudável. Sim. Né? Tem muitas pessoas que viajam só, durante 7 meses. Como é que fica? Né? Então, acontece um pouco isso com o marinheiro, que tem um namorado em cada... E aí tem coisas que é difícil. Ou até as pessoas que, por exemplo, viajam, ficam durante muito tempo viajando com o casal, duplas. Mas também é difícil. Fica pensando como que é a alcova blindada. Como você consegue blindar uma alcova cada vez que chega num local diferente? Então... com relação a isso, eu queria que você falasse um pouquinho, na segunda linha da fatologia, sobre a TENEPS itinerante. O que você quis dizer com TENEPS itinerante? Se você pratica a TENEPS vai com você em qualquer momento, em qualquer lado. E no momento que você faz uma viagem, né, seja, por exemplo, uma itinerância, uma docência conscienciológica, até uma viagem, eu tenho exemplos de viagens profissionais, né, que até eu coloquei na caracterologia, tipo profissões que sejam afins na tua ProEx, né? Acontece que você vai levando essa TENEPS nos locais que você vai chegando.
Eu tenho exemplos assim, muito interessantes de práticas de TENEPS. Por exemplo, eu vou contar um exemplo aqui. Né? Eu trabalho dentro de uma consultoria de educação, né, na Hopper. A gente atendeu uma faculdade no interior de Brasília, em Brasília, né, que era de freiras. A gente ficou dormindo no convento, na casa das freiras. E eu faço TENEPS. Aí, o primeiro dia, eu fiquei um pouco com o pé atrás. Aí entrou o meu preconceito, eu fiquei assim, né, porque era nova, não sabia o que fazer. E eu vi que esse preconceito deu na minha cabeça, né, eu passei mal e tudo mais. O segundo dia, quando eu entendi um pouco melhor o contexto da faculdade, o quanto de assistência que essa faculdade fazia no entorno, eu comecei a entrar em contato um pouco mais com a equipe extrafísica dessa faculdade. Foi totalmente diferente. Eu comecei a perceber que a minha TENEPS, ela virou um encontro de equipes diferentes que trocavam tecnologia. Então, de repente, eu estava fazendo TENEPS, dando uma aula do holossoma do CIP. Eu começava a pensar sobre todos os itens do holossoma do CIP, né? que é a aula 2, no caso, não me lembro já. Então, assim, você vai levando isso e vai entrando nos locais e fazendo aquilo que você pode fazer. Entendeu? Você entra, e tem a questão essa da paradiplomacia dos locais, né? Você vê se está positivo, se tem alguma coisa para fazer, se pode ajudar em alguma coisa, e vai em frente. Então, por isso que eu coloquei a TENEPS itinerante. E a Malu, ela apresentou um trabalho de TENEPS itinerante. Eu acho que foi um congresso, eu tenho o material dela. E ela também conta essa questão de você mudar, porque ela mudou de país, também ela viajou bastante, né, professora itinerante, e de você levar justamente o teu consultório em diferentes locais. Bem, não, porque eu acho que tem que diferenciar daquela pessoa que não para nunca, por exemplo, um viajante, né? Ou alguém que tem a profissão que constantemente está viajando e não tem uma sede fixa. Sim. E aí a condição dele examinar melhor se ele deve ou não começar a TENEPS. Acho que isso depende de cada pessoa. pessoa. É diferente de cada. Eu acho que cada pessoa que vai ver qual que é o que é melhor para fazer. Porque, por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a fazer TENEPS, esse foi um grande passo para mim. Porque eu sabia que eu tinha que abrir mão de uma vida que eu estava muito acostumada, que era a questão de viagens, né? E às vezes eu ficava, como se fala, carpa, acá? Barraca? Eu ficava dormindo em barraca, às vezes. Imagina você fazer TENEPS aí. Então, assim, quando eu comecei a pensar na ideia da TENEPS, foi, eu vou ter que reciclar tudo isso aqui. Só que, ao mesmo tempo, né, eu passei por um período de ficar mais quieta, só que, assim, eu já tenho essa questão de itinerância, ou essa questão nômade de muitas vidas. E isso vai ser, ou seja, isso vai começar a sair de novo. Só que vai sair de outra forma, né? Vai estar, acho que tem um momento de preparação para um novo patamar, onde você vai ter um pouco melhor, vai se sair melhor em algumas coisas. E assim, eu não vou deixar de fazer TENEPS, né? Então, acho que tem a ver com o temperamento de cada um, com a história de cada um, as coisas que são para os pontos de reciclagem pessoal, para você ir assumindo responsabilidades diferentes. Eu acho que a TENEPS é um exemplo de responsabilidade. A verbetógrafa poderia expandir o último item da enumerologia, página 14, o domínio da tecnologia das viagens interdimensionais? Essa pergunta vem da Polônia para você. Opa, eu não sei polonês. Domínio das viagens interdimensionais. Como eu falei no início do verbete aqui da tertúlia, o nomadismo ele não diz respeito ao soma, né? Não é somente o soma que viaja, ou não é o único veículo que viaja. O nomadismo ele diz respeito à consciência, né? A consciência que se desloca, né, em diferentes dimensões ou com diferentes veículos. Então tem o veículo diferente e a dimensão diferente. E para você dominar esse deslocamento, né, esse nomadismo, ele justamente você tem técnicas para isso, né? Então o domínio dessa tecnologia
para você fazer essas diferentes viagens extrafísicas, no caso, ou interdimensionais. Então, é nesse ponto que é bom pesquisar, né, para não ficar unicamente prendido na questão de o aqui, né, no intrafísico, e se pensar, eu sei, por exemplo, eu tenho domínio da projeção consciente, eu sei sair do corpo de forma lúcida, o que me falta para isso, né? E aí você correr atrás dessa tecnologia, nesse ponto. É uma verbetógrafa. Por favor, na fatologia, penúltima e última linha, favor expandir o assunto a respeito dos itens, o despojamento proexológico e o exclusivismo proexológico. Isso. Esses dois itens, eu acho que eles têm muita relação também com a técnica da INVEX. É um ponto que tem em comum entre o nomadismo proexogênico e a INVEX. Por quê? Tanto o nomadismo proexogênico quanto a INVEX, ela coloca a finalidade da ProEx, ou seja, o foco, o objetivo é a ProEx. Então, para isso, você vai organizar toda a tua vida, as diferentes áreas da tua vida, para poder cumprir essa ProEx, para poder atingir o complexes, né? Então, para isso, você vai organizar a tua vida, a tua área afetiva, a tua área profissional, a tua área social, todas as diferentes áreas em pró vão fazer uma confluência para a ProExis, né? Então, o despojamento proexológico é justamente você ter o foco, manter o foco na ProEx, e não em outros focos secundários, que às vezes pode ser o hedonismo, o querer ficar na vida boa. E não que a ProEx não seja a vida boa, porque eu acho que no momento que você está engajado na ProEx, é muito boa, né? É muito legal. Mesmo trabalhando muito, é muito boa. É muito legal. Dá trabalho, mas assim, você fica bem. Só que, às vezes, antes de você estar engajado, você fala, bom, mas seria tão legal, por exemplo, não sei, ficar aqui na cama, né, assistindo TV. Sim, pode ser legal, mas aí você tem que ver qual que é o despojamento tem a ver com isso, quais são as minhas escolhas, né, as prioridades. E o caso do exclusivismo proexológico é a mesma coisa. O foco é a ProEx. Né? Não, você não vai deixar de viver, justamente você vai viver em torno a isso. Porque, ou seja, você vai organizar as diferentes áreas da tua vida para que tudo conflua e você consiga cumprir aquilo que você se propôs fazer num curso intermissivo. Então, tem a ver com essa questão. A verbetógrafa. Sinergismologia, página 14, final da penúltima linha. Poderia explicar o sinergismo geopolítico local ideal, prosêmica, e momento adequado, cronêmica? Isso. Isso está em qual sinergismologia? Sinergismologia, página 14. Ah, tá. Local ideal, prosêmica, momento adequado, cronêmica. Perfeito. Esse sinergismo, ele diz respeito a você refletir em relação ao nomadismo, né? É você fazer aquilo que é adequado no momento preciso, né? Então, assim, existe, por exemplo, as pessoas que vieram morar para Foz do Iguaçu, elas começaram a avaliar se é um local adequado, se é agora que eu vou para Foz, se não, se é melhor esperar um pouco. Então, assim, você tem que analisar. Ou a proposta é você analisar e refletir enquanto aquelas ações que você vai executar, vai fazer, né? Então, é a reflexão enquanto local e a reflexão enquanto momento preciso de fazer as coisas, um momento adequado de fazer as coisas. A professora Natália, Principiologia, página 14, final da 5ª linha. Poderia explanar mais sobre o princípio do exemplarismo pessoal no contexto do nomadismo proexogênico? Sim. Princípio do exemplarismo pessoal no nomadismo proexogênico. A gente é representante, né? Nós somos representantes de tudo, de alguma coisa.
ou de nós mesmos, né? Então, nós representamos aquelas recintos que a gente fez, representamos mudanças de parecer, de formas de pensar. Então, por exemplo, você entra num contexto novo, mas que talvez não é novo, porque eu já vivi lá. Vamos supor, numa outra vida eu já vivi em algum local e eu estou voltando dentro desse local. Eu sou diferente, então você vai representando. Eu fiz algumas reciclagens, alguns movimentos dentro durante o transcurso da vida, e você vai exemplificar aquilo que você que você fez diferente. Então, esse plarismo dentro do processo do nomadismo, ele é fundamental, porque não sei se é fundamental a palavra, ele é inevitável. Porque as pessoas estão te vendo. Então, eu acho que esse é um processo inevitável de qualquer pessoa. Você chega num local e você vê, você é referência de alguma coisa. Então, aí a reflexão. Eu sou referência de quê? Quais são os movimentos que eu já fiz? Quais são, talvez, aqueles que faltam fazer? Né? Então, eu acho que esse processo, pensando no momento, vamos de novo, naquele momento pré-intermissivo, onde eu vou estar no extrafísico, fazendo resgates de consciência, o exemplarismo vai ser fundamental, porque a pessoa vai ser um momento onde aquela pessoa de teu grupo que ficou para trás, ele vai te olhar e falar: não, mas espera aí, eu te conheço, mas espera aí, você não era assim. Você está melhor, então vamos. Eu fico pensando que pode ser uma coisa assim. Né? Então, quando você estava falando, eu pensei assim, querendo ou não, a gente vai fazer esse nomadismo, porque com a série X, né, o ciclo da dessoma e da ressoma é o nomadismo. Você está aqui, depois você volta, depois você vem, você vai. Por isso então, querer é compulsório. O nomadismo consciencial, né, é compulsório. O proexogênico é de quem é inteligente, né, para fazer. De quem quer aproveitar, né? Mas é bem isso, porque a gente não é dessa... A gente está agora no Brasil, está agora como mulher, está agora. Mas não, já tivemos curso intermissivo, já tivemos outras vidas em outros locais. A gente vai e volta no... mesmo sem você fazer nada, mesmo se você nascer num local e morrer naquele local, você vai fazer o nomadismo, porque você vai voltar para a sua paraprocedência, ou vai mudar de paraprocedência, nem sempre você volta para a mesma paraprocedência, né? Justo. E nem sempre você ressoma no mesmo lugar, então é uma sabedoria aí de fazer você movimentar a consciência, né? O contexto, mudar a mesologia, é uma sabedoria da evolução. Isso. A verbetógrafa, Codicologia, página 14, último item. Favor esclarecer sobre o respeito aos diversos códigos sociais. Que dicas a professora dá para desenvolver bem tal aspecto? Então, respeito a diversos códigos sociais. Acontece que quando você visita diferentes culturas, as diferentes culturas elas têm diferentes códigos sociais. Elas trabalham de forma diferente o que você conhece ou, sei lá, que você vivenciou. O respeito nesses códigos de cultura é fundamental para você poder ter uma empatia com essa cultura. Então, você primeiro respeita a forma de se manifestar das consciências. Dicas para a diplomacia, ou seja, você ter um nível de paradiplomacia muito bom, como para poder não julgar, ou seja, não ter preconceitos em relação a essa forma, a esses códigos de relacionamento de outras culturas. Você, antes de colocar valor no julgamento, você tentar entender qual que é a lógica, o porquê dos códigos desses relacionamentos. Tentar entender, entrar ao máximo que você puder na cabeça da outra pessoa para entender quais são os valores aos quais eles estão respondendo. Porque eu acho assim, as pessoas elas respondem a valores, né?
Então, são diferentes valores e respondem de diferentes formas. Mas se você tiver a perspicácia de entender quais são os valores que estão por trás desses códigos, você tem só ganhar. Então, e você consegue fazer, no caso de ter alguma coisa a contribuir nessa cultura, você consegue ser muito mais assertivo do que você ficar olhando com olhos estrangeiros, né? Você vai ficar só olhando por fora. Então, acho que essa questão de você estar aberto, tentar entender, entrar ao máximo na cabeça da outra pessoa, no raciocínio da outra pessoa, e depois você fazer uma leitura até em relação com aquilo que você já conhece, e ver o que você pode dar no local e o que o local pode te dar também. Professora Natália, poderia comentar em Fatologia, página 3, segunda linha, a TENEPS itinerante? Você já comentou? Se você tiver alguma coisa para complementar. Não, eu já falei sobre isso, mas é a questão de você, no momento que você faz TENEPS, quando você assume a tarefa da tarefa energética pessoal, você vai levando essa TENEPS aos diferentes locais que você visita. E então a TENEPS ela passa a ser mais uma coisa que você tem que organizar nas suas viagens. Então, vamos supor, tem uma viagem de negócios, tem uma viagem de docência. Você tem que... É bom você organizar onde que você vai ficar, quais são as características do local, tentar entender um pouco mais, para estar mais preparada em relação à tua tarefa, né, para ter melhor preparo dentro desse contexto. Essa pergunta vem no México para você. Professora Natália, Pensenologia, página 13, segunda linha. Poderia falar sobre o Holopensene híbrido? O Holopensene híbrido, eu acho que também é uma consequência de todo esse processo de nomadismo, né? É uma consequência de você entrar nos diferentes locais, você fazer diferentes conexões com as pessoas e, de alguma forma, você ficar híbrida dentro desses contextos diferentes. Porque você vai adaptando a tua forma de pensenar, o teu holopensene vai adaptando com o holopensene do local. Aí você faz tem um processo de hibridização, não sei se... existe essa palavra. Perfeito. Que bom não inventar palavras. Se eu não me engano, tem até um verbete. Então, existe você se mistura, né? Você faz ser misto nas diferentes culturas que você vai. Eu acho que é justamente por essa questão de abertismo e por essa questão de você não prescindir de preconceitos. Você vai conhecer aquelas culturas diferentes, você vai interagir com aquelas culturas diferentes. Aí você acaba somando coisas para ter o holopensene e também doando coisas no holopensene do local. Então, tem um verbete do professor Valdo, hibridismo. Então, se a pessoa quiser aprofundar... Pesquisar mais. E viva México! Vou te fazer duas perguntas. Opa! Uma está aqui no detalhismo, na página 14, na tecnologia. Você poderia ampliar o conceito de a tecnologia do sobrepairamento analítico? Sim. Vamos pensar assim. Você está organizando a tecnologia do sobrepairamento, justamente você ficar por cima, né, do contexto, para poder você fazer uma análise desse contexto. É um pouco o que a gente estava conversando agora, de você olhar com um olhar mais neutro e procurar entender qual que é o contexto que está estabelecido no local, nos diferentes locais que você visita. Esse sobrepairamento, ele ajuda no quê? Ele ajuda em você não ter um envolvimento, a princípio, né, um envolvimento emocional direto com a cultura. Você primeiro faz uma análise, né? Você faz uma leitura primeira do processo cultural, das inter-relações, dos valores da cultura, para depois você ter uma atuação mais homeostática, uma atuação mais assertiva no processo de inter-relação com a cultura. Então, esse que é o processo de sobrepairamento. A segunda pergunta está dada em função da tua experiência, certo? Você tem viajado muito e, além disso, por mais de estar mesmo
aliás, apesar de estar inclusive dentro do mesmo local, você teve convivência com um monte de grupos diferentes. A gente sabe disso. Minha pergunta é o seguinte: você, logicamente, em todo o teu processo atualmente, você teve uma série de processos de reciclagem. Em todo esse transcurso da tua experiência, você lidou com diversos grupos, com diversos tipos, no sentido de composição, pensamento, posicionamento, valores e demais. Como você lida agora com aqueles que teve que talvez não se sentem tão identificados, com aqueles que você está incorporando novos? E como você lida quando você volta nesses grupos, talvez em uma viagem de docência ou o que for, ou até uma viagem de prazer? Uhum. Eu acho que sempre lido da mesma forma, ou seja, eu vou procurando aquilo que me faz sentido, aquilo que eu entendo como que fecha na minha lógica, né? E eu vou, no caso eu vou conhecendo lógicas novas. E nesse momento de conhecer lógicas novas, se surge a oportunidade, você troca de ideias, você fala, olha só, eu faço dessa forma, né? Eu penso desta forma, ou esse problema, você já pensou que pode estar relacionado com energia? E eu vou vendo até onde que a outra pessoa quer ouvir. Se a outra pessoa está aberta a ouvir, por exemplo, sobre o paradigma consciencial, eu falo. Se a pessoa não está aberta, não falo. Eu acho que eu teve experiências muito interessantes, porque assim, tanto eu me consigo permear diferentes grupos, como ao mesmo tempo conheço pessoas chaves dentro desses grupos, pessoas que são representativas dentro desses grupos. Então, tem experiências, por exemplo, de você trocar ideias com essa pessoa chave. A pessoa chave não, ou seja, ela te reconhece, mas ao mesmo tempo, eu não quero saber muito. Tá tudo bem com você, mas até aí, me deixa com essas informações. E você fica aí. E você vai até o momento que a outra pessoa está aberta a ouvir. Mas acontece muito que em momentos chaves você é requisitado. Aí você vai, amplia um pouco mais a ideia, se começa a ter resistência de novo, volta para o colchonete, como a gente fala no ECP2, volta ao colchonete e vai tentando. Eu acho assim, a questão de você ser representante das suas ideias, você é representante de você, em qualquer lugar onde você estiver. Então, você trabalha com algumas ideias que vão norteando a tua vida, que são valores que você admite, que você trabalha em relação a isso. Isso você vai levando nos diferentes grupos. E as pessoas veem, aqueles que podem ver, aqueles que enxergam isso, que têm sinapses para enxergar isso, às vezes não têm sinapses para enxergar isso, não enxergam isso. Mas tem outras coisas que você aproveita também, de trocas, né? Então, eu acho que não teve diferenças em relação de relacionamento com grupos. O esquema é o mesmo. É você, com todo o teu sumo de conhecimento, com aquilo que você é naquele momento, se apresentando em outro grupo que tem outros valores, alguns topam, né? Alguns são iguais, outros não. Então... Eu vi também que você falou fala de nomadismo e fala de itinerância, conscienciológica e nomadismo proexológico. Sim. Você faz alguma diferença nesses dois conceitos? Eu acho que a itinerância, é justamente o que a gente estava conversando, né? A itinerância, é uma opção desse tipo de nomadismo. Quando a gente pensa em nomadismo, a gente pensa naquelas pessoas, tipo povos ciganos, que vão de um lado para outro. Mas não é assim. Ou seja, vamos ampliar um pouco essa visão. Você não é um homem, você está homem agora, entendeu? Então, você é uma consciência. Então, você é nômade.
você vai mudando de dimensão, você vai mudando de local, você vai mudando de várias coisas, de corpo, né? Então, de novo é nisso, é nesse ponto. O nomadismo ele é consciencial, ele não é da pessoa. Ele Agora, se é um paradoxo, manifesta na pessoa. né? É um paradoxo, É um né? paradoxo. Porque, ao mesmo tempo, você tem que ter uma fixação vitalícia proexogênica. Que é aí que está o paradoxo de radicação vitalícia na Cosmópolis e nomadismo proexogênico. Eu acho que esse é um ponto assim, é super interessante de pensar, porque você tem que ter a capacidade de se arraigar quando é preciso e se desapegar quando é preciso, né? Ou seja, você tem que estar no domínio desse processo. Você vê alguma dificuldade em especial? Ou alguma, vamos dizer assim, alguma peça que joga como uma contrapartida dentro desse nomadismo? Do nomadismo proexogênico eu entendo que não, porque é uma questão que você é discernida, né? Que você avalia, né? Lúcida. Agora, no nomadismo estéril, com certeza. Não, no estéril não, dentro do nomadismo proexológico, Não, porque inclusive. eu acho assim, a proposta de ser proexológico é justamente você estar consciente das suas escolhas. Você não estar fugindo, ou não estar sendo refém de um processo de deslocamento de um lado para o outro. Os teus deslocamentos eles vão estar confluentes à tua proex. Então, eu acho que não tem esse viés, entendeu? O que tem é que às vezes a gente erra. Isso pode acontecer. Às vezes a gente não analisa da melhor forma. Sei lá, eu acho que a vida é um processo de erros e acertos, né? Mas a proposta do nomadismo proexogênico é justamente você ter o planejamento e o objetivo claro. Então, o objetivo é proex. Tá. Então, para atingir isso, eu vou precisar fazer essas coisas. Eu vou precisar ter arrumado essas diferentes áreas. Então, ele contempla ele é lúcido nesse ponto. Ok, meus parabéns pelo verbete. Obrigada. A verbetógrafa. Poderia comentar em Citaciologia, página 13, terceira linha, o nômade conserva um segredo de felicidade que o cidadão perdeu, e por este segredo sacrifica a comodidade e a segurança. Poderia comentar? Ele fala muito do nômade, né? Essa é a questão do nômade, onde ele vai em diferentes locais e justamente ele faz esse sacrifício de algumas comodidades, algumas coisas, em prol de conhecimentos de outros locais, né? Eu acho que isso é interessante para você pensar os prós e os contras. Eu vou contar uma história aqui. Faz uma semana eu visitei teve uma palestra, né, organizada por uma organização muito interessante que é a IESEC. A IESEC. Ela é uma organização de jovens que promovem itinerâncias que promovem intercâmbios em diferentes locais para fazer voluntariado e para profissão, né, em diferentes locais. Essa organização ela está começando aqui em Foz do Iguaçu e ela organizou uma palestra com uma pessoa que ele deu a volta 3 vezes ao mundo. É um mochileiro das maravilhas, né? Eu vi isso no Face e fui para lá, né, direto. Imagina, meu tema de pesquisa. E eu assisti a palestra, né? E ele mostrando um monte de fotos dos diferentes locais do mundo. Aí toda a meninada super empolgada, né? Porque empolga você ver todas essas fotos de diferentes locais. E apresentando, né? E sempre a questão da riscomania dentro da fala, do discurso dele, né? Por exemplo, eu acabei de saltar de paraquedas, eu não sei o que tal das coisas. Que é esse ponto de adrenalina com do novo, né? Fazer coisa diferente. Aí, quando terminou a palestra, eu abri para perguntas, né? E no momento eu perguntei para ele, eu perguntei assim: você que está há tanto tempo, né, dentro desse contexto, fica viajando durante muito tempo, longos períodos de tempo. Qual que você acha que são os prós e os contras desse estilo de vida?
Aí ele ficou, né? E pronto, tem isso, e tem aquilo, e tem o conhecimento, e tem... Nananana. Aí ele ficou me olhando, contra, não tem nenhum. Aí eu fiquei, né, com cara de paisagem, olhando para ele. E ele ficou assim, deu uma... Eu vou ter que pensar nisso. Ele ficou... Eu nunca pensei nisso, vou ter que pensar nisso. Eu falei, ué, porque você abre mão de algumas coisas. Dentro desse processo, você abre mão de alguma coisa. É verdade. Tem relacionamentos que às vezes, né? E aí começou a pensar. Mas dentro desse processo, você fica tão viciado que você nem pensa quais são as escolhas. Eu acho que quando a gente fala de ProEx, tem que ter lucidez e tem que ter escolhas, né? Você tem 20 segundos para responder. O programa da Sinvex Presente, o PAP. Você pode rapidinho, porque o nosso tempo está esgotando. Esse é um programa que a gente faz, que é nosso stand, né, onde a gente trabalhou muito no ECP3 com os stands, e a gente visitava diferentes eventos, diferentes locais, e íamos com os stands, né, era como o nosso stand itinerante. Então, era um programa da Sinvex Presente. A Sinvex ela estava presente em diferentes eventos para promover os eventos e os projetos da Sinvex, e no caso funcionou muito para o ECP3, né? A gente fizemos o ECP3 no ano passado, que foi um sucesso, e que foi utilizado muito o PAP, né? O programa da Sinvex Presente. Bem, o nosso tempo está esgotado, né? A gente agradece muito e parabeniza você pelo verbete e pela defesa também, muito interessante, muito empolgante. Obrigada. A gente agradece a presença de todos vocês no debate. Contamos com vocês nos próximos dias, né, de debate para movimentar as nossas tertúlias aqui. Agradecemos também os teletertulianos, contamos também com a presença deles online e passamos então para o nosso comercial. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 41 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 19 perguntas respondidas online. Hoje temos o recado da Mara com o curso 40 manobras da CIP. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. O programa Amigos lembra a vocês, associados neste programa, que a ferramenta verbetomática já está disponível a vocês no ambiente exclusivo, né, do site da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, você que é amigo, associado, está em dia com a sua adesão, entra no ambiente exclusivo, procura, né, do lado esquerdo, verbetomática, faz o download e vá descobrir essa importante ferramenta, nova ferramenta de pesquisa da Enciclopédia da Conscienciologia. E a gente aproveita para lembrar também aqueles amigos que estão com a sua assinatura vencida e que não vão poder acessar a verbetomática, infelizmente. Então, é hora de retornar aqui ao nosso convívio, renovar a sua amizade, e isso é bastante fácil hoje. É só ligar para o CAEC, no telefone 45, que é o código de área, 35 25 26 52, e renovar a sua assinatura. Também pode ser feita pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Muito obrigada. Boa tarde. A CIP convida a todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, que ocorrerá nos dias 11, 12, 13 e 14 de novembro, no auditório do CAEC. É um curso prático, ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira, e são 4 dias de trabalho energético intenso, com aplicação das manobras básicas em dinâmicas interassistenciais, simulando o nosso dia a dia. Como agir nas situações cotidianas, usando as nossas energias. As informações é pelo telefone 45 2102 1421, após as 15 horas, e pelo e-mail acip@acip.com. Como eu disse, é um curso sem pré-requisitos. E haverá desconto para os inscritos no 2º Congresso de Autopesquisologia do IIPC. Muito obrigada. O verbete da manhã é Consciência Cautelosa, especialidade holomaturologia. Autora, professora Conceição Maia. Obrigada e boa tarde a todos.